guys, eu sou o Teacher Júlio da English Bay e nesse vídeo eu vou abordar um fenômeno de pronúncia muito interessante que eu gosto de chamar de o fenômeno da sílaba tônica flutuante, no qual a sílaba tônica de algumas palavras em inglês troca de lugar dependendo da função gramatical que essas palavras têm na frase. Com esse vídeo você vai melhorar bastante a sua pronúncia, porque a maioria dos alunos não sabe dessa regra e infelizmente acabam pronunciando essas palavras errado. Já vai deixando o like ali enquanto você assiste a vinheta e se prepara para aprender muito. Get ready, here we go! Assistindo esse vídeo você vai dar uma bela polida aí na sua pronúncia, mas para chegar à fluência você precisa praticar, precisa falar inglês regularmente, e é isso que a nossa escola te proporciona com aulas individuais e 100% conversacionais. Para quem é do YouTube, a gente está dando 10% de desconto em qualquer plano de aulas na nossa escola com esse cupom aqui, o cupom YouTube10. Depois você vai lá no nosso site, marca uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso método Aprenda Falando, e aí depois, para seguir estudando, adquire as aulas com 10% de desconto usando o cupom YouTube10, combinado? Então vamos pro vídeo. So guys, algumas palavras em inglês que têm duas sílabas e que são tanto um verbo quanto um substantivo podem ter uma troca na sílaba tônica dependendo da sua função na frase. Que é o caso dessa palavra aqui. Em inglês ela pode ser tanto um substantivo, presente, quanto também o verbo apresentar, é a mesma palavra. Presente em inglês é present. Substantivo a gente pronuncia present, presente. E apresentar, o verbo, a pronúncia é present. Presta atenção, o substantivo presente, present, tem a sílaba tônica na primeira sílaba, present. Já o verbo apresentar, a sílaba tônica é a segunda, present. Present. Sacou bem a diferença na pronúncia? Uma é present, a outra present. Durante todo esse vídeo aqui, para facilitar, para você entender bem e repetir comigo, a gente vai ver uma lista de palavras, né? Os substantivos a gente sempre vai botar do lado esquerdo da tela e os verbos do lado direito, beleza? Vai repetindo. Então, presente em inglês, substantivo é present. Sílaba tônica é a primeira, present. Já o verbo, a sílaba tônica é a segunda, apresentar, present. Present. Lembra sempre disso, então, essas palavras que sofrem aí do fenômeno da sílaba tônica flutuante, os substantivos vão ter sempre a tônica na primeira sílaba, já os verbos, apesar de ser aí a mesma grafia, ser a mesma palavra, mas tem outra função na frase, a função como verbo, os verbos vão sempre ter a tônica na segunda sílaba, beleza? Repete mais uma vez aí. Present, presente, present. Apresentar, present. Present. Vamos ver aí um par de exemplos. Eu tenho um presente para você. I have a present for you. Substantivo, sílaba tônica na primeira sílaba. Present. I have a present for you. Agora um exemplo com o verbo apresentar. Digamos, ela vai apresentar sua dissertação na sexta-feira. She will present her dissertation on Friday. O verbo apresentar, sílaba tônica é a segunda. Present. She will present her dissertation on Friday. Essa é a nossa regra de hoje. Você tem que lembrar, para palavras então que tem duas sílabas que podem ser tanto um substantivo quanto um verbo, o substantivo sempre vai ter a tônica na primeira sílaba e os verbos, você já lembra, né? A sílaba tônica na verdade é a segunda. Outro caso, essa palavra aqui também pode ser tanto o substantivo suspeito quanto o verbo suspeitar, é a mesma palavra, mas a tônica é diferente, você lembra, né? Suspeito em inglês, sílaba tônica primeira. Suspeito é suspect. Repeat. Suspect. Verbo suspeitar, sílaba tônica é a segunda, suspect. Suspeitar em inglês, suspect. We suspect he's the killer. He's the main suspect. Veja como a diferença é sutil aqui, né? Capricha bastante para pronunciar corretamente. We suspect, né? O verbo nós suspeitamos, sílaba tônica a segunda. We suspect. Nós suspeitamos que ele é o assassino. We suspect he's the killer. Ele é o principal suspeito, sílaba tônica é a primeira, suspeito, suspect. He's the main suspect. E é assim que funciona com várias palavras. Essa aqui é mais uma, né? O substantivo registro ou record, em inglês, record. Tônica na primeira, record. Já o verbo é igual, mas pronuncia record. Significa registrar ou gravar, tônica na segunda, record. For example, let's record this event. There are over 50,000 people here. It's a record. Vamos gravar esse evento, há mais de 50 mil pessoas aqui.
Isto é um recorde. Let's record this event. There are over 50,000 people here. It's a record. Não esquece essa regrinha de pronúncia então, né? Como você pode ver, várias dessas palavras são muito usadas em inglês, são do dia a dia e sofrem essa alteração aí de sílaba tônica, sendo um substantivo ou sendo um verbo. A gente vai ver agora uma lista rápida de palavras, você sempre repetindo depois de mim, beleza? Importação em inglês, import. Import. Importar, import. Import. Exportação, mesma coisa. Export. Tônica na primeira, export. Exportar, export. Export. Aumento, increase. Increase. Aumentar, increase. Increase. O oposto, diminuição, decrease. Decrease. Diminuir, decrease. Decrease. Deserto, desert. Desert. E desertar, desert. Desert. O fenômeno da sílaba tônica flutuante também pode acontecer com adjetivos. É um pouco menos comum, a quantidade é bem menor, mas quando uma palavra pode ser tanto um adjetivo quanto um verbo, o verbo você lembra, a sílaba tônica é a segunda. E o adjetivo, nesse caso, é como o substantivo, a sílaba tônica vai ser na primeira. Que é o caso desses adjetivos aqui, bastante conhecidos, você deve saber, todos eles têm a sílaba tônica na primeira, né? Perfect, absent, frequent. Perfect, absent, frequent. Já os verbos aperfeiçoar, perfect, sílaba tônica é a segunda. Aperfeiçoar em inglês, perfect. Ausentar-se, absent. Veja como troca, né? Ausente, absent. Ausentar-se, absent. Mesma coisa com frequent, que é o verbo frequentar, sílaba tônica segunda, frequent. Entendido? Vou deixar uma lista completa de palavras aqui na descrição do vídeo para você ler depois, estudar, praticar, repetir várias vezes. Todas as palavras aqui na descrição do vídeo, as palavras que sofrem aí do fenômeno da sílaba tônica flutuante, na qual, né, dependendo da sua função da frase, a sílaba tônica pode flutuar entre a primeira e a segunda sílaba. Deixa o like se você curtiu esse vídeo e se inscreve no nosso canal para continuar aprendendo. Ativa ali o sininho das notificações e no sino escolhe todas. Aí você recebe todas as notificações, todos os lembretes. Sempre que sair vídeo novo aqui no canal você vai ser avisado. Sempre que tiver aula ao vivo aqui no canal você também vai ser lembrado. Rola aí 2 aulas ao vivo toda semana, terça e sexta às 8 horas da noite. Ativa ali o sininho e a gente vai se ver logo em breve. See you next time. E aí, quer saber como é aprender inglês através da prática? Vai no nosso site agora, o www.englishpay.com.br, faz uma aula experimental grátis para conhecer o nosso método inovador, o Aprenda Falando, e se prepara para o mercado de trabalho, para uma viagem, para a vida. Bons estudos!